Léo Ricardo. Léo Ricardo. Léo Ricardo. Euzinho de volta na live do Léo, muita gente boa acompanhando aqui, a Vanessa Nunes, muito feliz, agradecida, Luma Valuar, obrigado a gente, sem nem o que dizer, tá aqui com os olhinhos né, a figurinha de lágrimas, Joyce Dantas, muito obrigado, Mari Araújo, Mobagano chegou por aqui também através do Instagram, enfim, todo mundo acompanhando, a gente fica feliz, né, de poder ter vocês aí ao nosso lado, né, à nossa frente, enfim, e conferindo a live do Léo, que hoje traz o quadro Dê Sua Nota. Sexta-feira é dia de termos aqui um convidado para... De 0 a 10, dê sua nota. De 0 a 10, dê sua nota. A live do Léo é 10. Agradecer aí ao Antônio Gabriel, né, ao Antônio Barreto Dantinhas, o Toninho, né? Toninho Gabriel do Estúdio Talent, que foi o idealizador da proposta da vinheta, e ao Lucas Brito e ao Daniel DM Studio, que deram uma repaginada para a live do Léo. Nós vamos já para o outro lado da tela trazer o convidado de hoje. Lembrando que na próxima semana já está agendada a Tancleide Alves, ex-presidente do Conselho de Saúde, hoje na gestão municipal, né? Como também já está agendado para o dia 12 de fevereiro o Duda Félix. Estamos aguardando confirmação do ex-presidente da Câmara de Vereadores, o Antônio Júnior Rocha, da Antônia Souto, que foi candidata a prefeita, o Davi Teles também está por confirmar a participação, enfim, muita gente que vai chegar por aqui. Hoje é a vez do Aragonês Fagundes, ele representa o Vila Ventura Filmes e está hoje presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, o CMPC, aqui em nossa Morro do Chapéu. Vamos então trazê-lo para participar conosco aqui do Dê Sua Nota. Aragonês, boa noite, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Léo, boa noite a todos. Eu que agradeço pelo convite. Eu já acompanhava o quadro desde a Diamantina e aí nunca me imaginei, na verdade, nesse quadro, mas agradeço muito pelo convite. Nunca se imaginou por quê, rapaz? Você acha que não teria esse privilégio, essa oportunidade, visto que, assim, acho interessante você fazer essa colocação, porque o quadro está aberto a todas as pessoas que desejem participar. Porventura, alguém lá diz, rapaz, eu queria participar, eu queria emitir minha opinião, eu queria me manifestar a respeito disso, daquilo outro. O quadro vai estar aí aberto para que essas pessoas possam também estar participando conosco. É nessa linha aí, porque é algo do rádio, algo agora da Web TV, não seria um espaço assim tão franqueado a toda a população? Eu não sei, acho que é porque eu via muito pelo olhar, um pouco do seu olhar, sabe? O olhar de quem estava, pelo menos lá na rádio, de quem estava cá na produção da rádio, embora eu não estava diretamente envolvido com o quadro, mas com o jornal, o qual esse quadro fazia parte. Então, eu estava sempre na equipe e aí nunca me imaginei do outro lado como entrevistado. Certo. Deixa eu abraçar aqui a professora Antônia de Cássia, o João Ricardo Jesus Brito, turma do Facebook, Thelma Guedes Santos acompanhando a gente também. Grande abraço a todos, boa noite, muito bem-vindos. Fiquem à vontade e vamos lá. Bom, o quadro Dê Sua Nota, ele surgiu lá na Rádio Diamantina e nós o adaptamos aqui para a live com a devida autorização do idealizador Antônio Gabriel. E a ideia é fazer com que a gente tenha convidados que, dentro da sua área de atuação, recebam 11 temas e irão atribuir notas de 0 a 10, sem repetir nota, né? Tendo que atribuir uma nota 0 a um dos temas e uma nota 10 a outro tema qualquer. E, a partir da apresentação dos temas, nós vamos discorrer sobre cada um. Mas antes, né, é importante sabermos quem é Aragonês, quem não conhece ainda. O nome é diferente, as pessoas ficam aí, rapaz, esse cara deve ser, sei lá, latino-americano. Latino-americano você é porque você é brasileiro, mas quando se fala de latino-americano é peruano, colombiano, da América de língua Central, hispânica, né? mexicano, enfim. De língua hispânica, que o nome, na verdade, a origem é por aí. É o nome, na verdade, mas eu sou aragonês, moro em Morro do Chapéu desde 1990, bolinha mesmo, redondo. Nasci ali em Soares, de América Dourada, então vim para cá com 6 anos. E desde então, sou morrense. Eu estudo cinema ainda, esse TCC que está demorando para sair. Estou me formando no curso de cinema da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo.
E junto com Elisângela e Murilo, a gente fundou uma produtora de cinema aqui em 2015. E a gente vem fazendo filmes e produzindo vídeos desde então. E essa é a minha parte dentro dessa área do audiovisual. E estou, como você falou no comecinho, eu estou presidente do Conselho de Política Cultural de Morro de Chapéu. Muito bem. A Luma perguntou se a gente vai passar o vídeo de novo. Vou passar sim, porque a gente vai ter um bloco agora, após a apresentação dos temas, e para a gente voltar já discorrendo sobre cada um deles com a nota que foi apresentada. Eu também vou compartilhar com o Aragonês para que ele possa, de lá, visualizar os temas que ele já avaliou, né? Já atribuiu nota. A gente também reenviou esses temas para que ele pudesse rever, reatribuir notas. Houve notas repetidas, houve nota fracionada. O quadro não dá esta possibilidade de estar fracionando nota, né? E aí a gente foi reorganizando a ideia, e como também foi possível que o Aragonês sugerisse algum tema para que ele pudesse discorrer. A Albertina está aqui, conheço o Aragonês de nome. Então os temas estão ao seu lado aí na tela, Aragonês. E o tema 1 é Conselho Municipal de Política Cultural de Morro de Chapéu, ao qual você atribuiu nota 8. Tema 2, Vila Aventura Filmes, nota 9. Tema 3, Imprensa em Morro do Chapéu, nota 4. Pegou pesado. Tema 4, Processo Eleitoral 2020 em Morro do Chapéu, nota 0. Tema 5, Lei Aldir Blanc, nota 6. Tema 6, Gestão um presente para o futuro, nota 1. Tema 7, Câmara de Vereadores da última legislatura, nota 2. Tema 8, Comportamento dos artistas locais em relação à Lei Aldir Blanc e ao Conselho, nota 5. Tema 9, Atuação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e as obras da eólica, nota 3. Tema 10, Vacina anti-Covid, nota 10. E o tema 11, Comportamento da população em relação à pandemia, nota 7. Léo Ricardo. Léo Ricardo. Estou de volta, gente, com o Dê Sua Nota de hoje com Aragonês Fagundes, Vila Aventura Filmes, presidente do Conselho Municipal de Política Cultural. Sim Alves assistindo a gente aqui através do Facebook. A Albertina, Aragonês, se não me falha a memória, vem do verbo argonar, que quer dizer apanhar hortaliças no campo. É interessante a pergunta e esta origem aí a gente fica na curiosidade de saber. Deixa eu só voltar o Aragonês aqui para a tela para a gente retomar o Dê Sua Nota, Aragonês. Alguma relação? Até então, essa relação, talvez, se é que existe, quer dizer, se existe, né? Provavelmente existe, eu não conhecia. E é bom saber, né? Eu vou até dar uma estudada, Albertina. Obrigado aí por dar essa dica aí. O meu nome mesmo está vinculado a uma região da Espanha chamado Vale do Aragão. Então, acaba sendo naturalidade. Quem nasce nessa região, quem nasce no Vale do Aragão é aragonês. Então, é nome próprio meu, mas é naturalidade para esse pessoal da região da Espanha, do Vale do Aragão. Abraçar aqui G Freitas 21, Mima 2 Modas, também aqui através do Instagram. O pessoal do Instagram só tem os bastidores, só o Léo Ricardo. Você lá no Facebook e no YouTube, canal Léo Ricardo Notícias, você vai ter toda a estrutura de estúdio, nossos parceiros e o nosso convidado do Dê Sua Nota, Aragonês Fagundes. A gente começa com os temas mais brandos, mais leves, mais lights. Então vamos começar pela nota 10, porque é o momento, né? A gente está aí vivenciando o Morro de Chapéu, por exemplo, 85% das doses de vacina que chegaram foram aplicadas. Vacina anti-Covid-19, nota 10. A nota 10 vai para a vacina e vai para toda a ciência, vai para toda a equipe médica. Essa é uma nota 10 assim, que eu dou, sabe, com o coração leve e feliz, assim, sabe? Eu entristece muito ver as pessoas quererem desacreditar da vacina, desacreditar da ciência, e isso acaba custando vidas, né? Então, para Instituto Butantan ou qualquer outro laboratório que esteja nesse momento trabalhando pela vacina ou por alguma forma de salvar vidas, eu vou dar sempre nota 10. E eu não vejo, Léo, por que assim, é até uma questão de
esse negacionismo que a gente fala, né, dessas pessoas que negam o óbvio, que negam o que está sendo aí comprovado, que a ciência ela trabalha através de fatos. Então, a gente tem aí fatos confirmados da eficácia da vacina, a gente tem as vacinas também ao longo do tempo, ao longo de mais de um século, que a gente tem desde aquela revolta da vacina de 1904, o qual a população se colocava contra essa vacina. E aí a gente tem um avanço enorme de lá para cá, onde durante muito tempo a população brasileira adquiriu essa confiança por essa vacina e de repente, de poucos anos para cá, de uns 4, 3 anos para cá, junto com uma ideologia política, que ideologia política ela não é maligna, mas a questão, ou maléfica, a questão é o uso que se faz dela. Então, e aí cresceu esse negacionismo pela vacina, por outras formas de tratamento que a ciência vem trazendo em relação a essa questão de Covid. E aí eu dou 10 sim, porque salva vida, e salvou muitas vidas, até milhões de vidas, se a gente for colocar ao longo de todos esses anos, quando as vacinas de todas, de varíola, de febre amarela, aquelas que a gente toma quando é criança, desde a gotinha aplicada, vem salvando vida desde sempre. Então vou dar sempre nota 10 para qualquer medida que salve vidas. Então essa é a minha nota 10 feliz, assim, sabe? Aí a gente faz sempre um contraponto, Aragonês, até porque essa partidarização, eu digo politização porque política é algo que a gente faz diariamente, dentro de casa, em qualquer lugar que a gente vá. Mas essa partidarização talvez seja negar que a humanidade ela vai ser extinta um dia da face da Terra novamente, o planeta vai continuar aí. Né? O planeta vai dar uma chacoalhada, como diz aquela música, né? Que feito um cachorro que sacode as pulgas, e aí depois volta outra civilização para estar aí presente. E aí vem o contraponto da nota 10, que é a nota 7, para o tema 11, comportamento da população em relação à pandemia. É isso, esse comportamento também trazido por esse negacionismo, que esse é a nota que eu dou, assim, sabe, nota 7. Eu dou nota 7 ainda um pouco de receio, assim. Eu acho que a depender da população, quando eu falo da população, assim, de faixa etária, de classe social e até de regiões, a gente até poderia variar essa nota. Mas, no geral, eu vou dar uma 7, porque, pensando aqui, por exemplo, a Morro de Chapéu, principalmente durante o começo da pandemia, eu gostei muito de ver o comportamento da população de Morro Chapéu. Teve os cuidados que teve de fechar, a cidade fechou, eu via sempre as pessoas com máscara. Agora todo mundo relaxou, como se não tivesse mais pandemia, e aí a gente está vendo o problema que a gente está tendo agora. Mas então, essa nota 7 eu dou, mas também como incentivo para a população que se cuida, que preserva o seu próximo, a população que quer se vacinar, que a gente fica pensando, Léo, em relação a essa questão também do negacionismo em relação a tanto a vacina até quanto a gravidade dessa doença, que não é gripezinha, que não é nada disso, é uma coisa bem, bem mais severa, e a gente está aí vendo isso no dia a dia, porque assim, a gente vê, e trazendo também, tem relação com a vacina, que foi do tema anterior, a gente está vendo aí que não é ignorância, porque a ignorância é quando falta conhecimento. Quando o conhecimento chega, a ignorância acaba. Então, essa questão da vacina é negar o conhecimento, ele vai além da ignorância, é a estupidez. Porque se a gente não consegue reconhecer o óbvio, e se o óbvio, ele vem para fazer o bem, e ele vem, de certa forma, para salvar vidas, no caso da vacina, juntando com o tema anterior, e as pessoas não enxergam isso, não é ignorância, porque a informação está aí, é estupidez. Então essa estupidez está custando muita vida, está custando muito caro, está dando muito prejuízo financeiro para quem quer focar em questões financeiras, e vai continuar dando. E por isso que eu dou nota 7 em relação ao comportamento da população, porque vamos pegar os outros, colocar em relação à porcentagem, os outros 3%, digamos assim, ou 30% no caso. É negativo para essa população que nega a ciência, que nega a cura, que minimiza
a pandemia, que coloca o outro em risco. Então, por isso dá nota 7 também. Eu peguei para mim uma frase que eu ouvi no começo da pandemia, abraçando aqui a Lu Miranda, lá na região de Campo Formoso, está nos assistindo. Marineide Mota também está aqui através do Facebook. Newton Feitosa, Angélica Figueiredo, minha irmã Neide Gonçalves, Leila Brito, Nana Santos, Arlênio Sampaio, Jaime Gama, todo mundo ligado. Mas a frase que eu guardei para mim, desde o começo da pandemia, é simples, né? Quanto mais o isolamento funcionar, menos ele será percebido. Porque a gente tem, e na qualidade de conselheiro de saúde, a gente se obriga a estar tentando passar essa mensagem às pessoas para que elas percebam o seguinte: o SUS está provando o sistema de saúde fantástico que é, com todas as dificuldades que atravessa, com todo o sucateamento que tem sofrido nos últimos anos. Mas em tempo a gente tem que lembrar que o SUS ele não tem capacidade de absorver toda a demanda. A notícia que eu vi do Amazonas, por exemplo, hoje é terrível. 600 pacientes aguardando internamento. Se esse número crescer, eles vão morrer na rua, em cima de um papelão, em cima de uma maca, em cima de um lençol, porque não tem onde colocar tanta gente. Esta é a situação que talvez a população ainda não tenha se apercebido em relação à Covid-19. Muito bem, vamos agora falar um pouco da sua área de atuação. E a gente vai trazer esta vitrine, essa marca que fica em segundo plano diante daquilo que ela consegue produzir com... você disse aí, eu, Elisângela e Murilo estamos aqui com a produtora de vídeo. Quer dizer, 3 pessoas estão fazendo o Morro de Chapéu ser conhecida pelo mundo, né? Pela sua cultura, que sempre foi uma marca registrada, mas uma cultura que passou do teatro, da música, da poesia, da religiosidade para o cinema. Vila Aventura Filmes, tema 2, nota 9. Essa é um pouco de... Puxar a brasa para advogar em causa própria. É isso. Puxar a brasa para a própria sardinha. Mas é isso, assim, sabe? Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de, junto com o Murilo e a Elisângela, como você falou. Lá no comecinho tinha Heitor também, que Heitor seguiu uma outra direção. João também estava junto no comecinho, mas ficou até nessa corrida aqui pelo audiovisual de Morro Chapéu, nesse ponto da Vila Aventura, filmes mesmo, eu, Elisângela e Murilo. Assim, a gente acaba sendo, de certa forma, Léo, não menosprezando ou diminuindo o trabalho de outros que vieram antes, como pioneiro em relação ao audiovisual. Assim como a TV Chapada também, na área da TV Chapada, que é também pioneira inclusive na região. Então a gente fica muito feliz de estar fazendo parte desse processo cultural de Morro Chapéu, e também feliz porque o audiovisual, o cinema e tudo, ele acaba sendo uma vitrine também para outras artes, para outras formas de manifestações culturais, de expressões artísticas de todos os gêneros, assim, sabe? E a gente fica feliz de estar, de verdade, com a produtora, feliz da gente ter uma certa, digamos assim, respaldo lá fora. Quando eu falo lá fora, ainda não é uma produtora estourada, a gente não tem filmes de renomes ainda que tenha destaques como o filme do Icó, que graças a Deus teve um bom destaque, foi bem longe, assim, mais do que a gente até pensou desde quando a gente começou esse processo da produção do filme. Mas assim, a gente fica feliz de ter marcado esse território assim, audiovisual de Morro Chapéu em relação à região também. Muitas pessoas das cidades vizinhas conhecem a nossa produtora, conhecem o trabalho. E por isso a nota 9. A nota 9, se pudesse ser 10 seria, mas a nota 9 porque a gente ainda vai alcançar outros e outros e outros. Vamos lá. Deixa eu abraçar aqui a Vera Bagano, Thalia Moraes. A gente pensa muito em continuar investindo no audiovisual, no cinema, e a gente... Abraçar aqui Vera Bagano, Thalia Moraes, Shizuka Mizuki, pessoal do Instagram. Lembrando sempre que o Instagram é só bastidores. Lá no nosso canal no YouTube você tem todo o conjunto que a gente montou aqui de audiovisual para você poder acompanhar. A Albertina Montenegro diz que é uma linguagem falada na Península Ibérica, a linguagem romântica, e estão negando a ciência no tocante à questão
da vacina que nós já falamos a respeito. Aragonês, eu quero fazer um comentário a respeito de Icó, porque eu demorei de assistir o filme, na verdade, e quando eu assisti, as pessoas podem até levar por uma visão crítica, mas não é. É apenas a constatação daquilo que nós que fazemos o marketing aprendemos desde a sala de aula na faculdade. Não adianta você querer fazer trabalhos mirabolantes, porque ele vai ser financeiramente inviável, né? Ele vai ter uma produção intergaláctica, mas a visibilidade será a mesma do que é simples. E o que é simples cativa mais as pessoas, exatamente por estar mais próximo da realidade delas, do que aquilo que de repente coloca o ouro como a peça principal, fundamental, porque 90% da população mundial não tem acesso ao ouro. Então, é preciso você fazer o simples. E Icó me chamou a atenção exatamente por isso, porque é uma coisa bem nossa, bem próxima, bem real. A gente, se não viveu isso na pele, mas nossos avós viveram aquela retratação do filme Icó. Então, a simplicidade de Icó foi que me cativou. E é máxima do marketing. Seja simples para cativar o público que você deseja. Então, não é para que as pessoas percebam como uma crítica, não. É porque realmente vocês conseguiram, com simplicidade, fazer um trabalho bom de se ver. Objetivo. A gente agradece. E esse é um exemplo que essa simplicidade ela pode ser feita com cuidado, com carinho e com esmero, assim mesmo, sabe? O simples não quer dizer que seja desleixo. Então, a gente é simples, a gente fez simples com os recursos que a gente tinha, e também a nossa proposta era essa mesmo, sabe? E a gente fica feliz de ter alcançado, atingido assim, pessoas assim como você. Fala que isso fez parte da nossa realidade, dos nossos pais ou avós. E eu fico muito feliz, a gente fica muito feliz mesmo de saber e de ter essas reações, principalmente o pessoal do nosso lugar, assim, sabe? Na nossa gente, assim, a gente fica feliz. E a nossa gente mostrando para outros povos, de outros lugares, de outras regiões. Muito bem. Partindo desse pressuposto, da simplicidade, eu sempre gosto de fazer conexões entre aquilo que a gente propõe dentro do quadro. E quando se fala de simplicidade, a gente teve momentos em que pode ter faltado isso para o abraçar da proposta da Lei Aldir Blanc e o abraçar do projeto do Conselho de Políticas Culturais. Aí eu já vou no contraponto de 9-5 na nota, de 2-8 no tema. Comportamento dos artistas locais em relação à Lei Aldir Blanc e ao Conselho Municipal de Políticas Culturais. A gente pode pegar por esse viés da humildade, da simplicidade, do comportamento, da participação coletiva, deixando o individualismo um pouco de lado. Por isso, nota 5? Eu acredito que sim. Acho que a nota 5... Acho que a nota 5, Léo, é aquele para passar raspando, sabe? Com a barriga raspando no chão. Da média 5. É isso. Eu gostaria que a gente tivesse... A gente já tem outras áreas de discussão, outros lugares, que tivesse mais, sabe, uma aproximação das pessoas em relação ao Conselho, em relação à Lei Aldir Blanc, em relação a tudo. Eu fico feliz de ter já nesse processo, já mais final do ano, uma participação maior da classe cultural mesmo, sabe? Mas assim, a gente for pensar a classe cultural do Morro Chapéu, ela já vem sendo castigada, entre aspas, há muito tempo. Assim, são gestões que não olham pela classe da cultura, são artistas que já vêm com autoestima baixa por uma série de coisas, sabe? Aquela máxima do santo de casa que não faz milagre, ela conta bem aqui em Morro Chapéu. E o que é triste, a gente precisa vencer isso. Então é isso. Mas assim, a gente está entrando num processo de um outro ano agora, 2021, saindo desse, espero que a gente saia logo dessa questão dessa pandemia, onde a gente vai ter muita vontade de se fazer algo, principalmente em relação à classe cultural.
E aí eu espero que tenha mais aproximação da classe cultural em relação ao conselho, para que a gente possa trabalhar melhor, inclusive uma nova gestão que está entrando aí, para que a gente possa mostrar a cara, assim, sabe, da classe cultural e falar, ó, a gente está aqui, a gente existe, a gente quer que a gente seja visto pela gestão, a gente quer trabalhar a política cultural de Morro de Chapéu. Então, até o momento, até o final do ano passado, que a Lei Aldir Blanc acabou contribuindo para que a população artística se mobilizasse mais, mas assim, a gente vem um histórico de anos e anos que a gente precisa de mais engajamento da classe artística. Então, eu sempre cobro isso, eu gostaria de que as pessoas fossem mais unidas em relação a defender suas próprias bandeiras, suas causas, sabe? E a classe artística, por vezes, também ficou faltando isso aqui em Morro Chapéu. Uhum. Então, o setor cultural é muito forte, ele pode, sabe, ser independente, então não precisa ficar vinculado a uma gestão A ou B. Se de repente, se um determinado artista votou e fez campanha para um candidato que perdeu, ele tem que esperar 4 anos para o candidato que vem na gestão sair, para que ele possa conseguir, sei lá, fazer alguma coisa, algum trabalho cultural no município. A gente tem que passar disso, a gente tem que superar isso. E para que a gente supere isso, ainda que o comportamento em relação à política não mude, mas que a gente se colocando, se fortalecendo como grupo, como artistas e como gestores culturais, que a gente consiga fazer isso, se fortalecer para bater de frente com algum sistema que queira botar para baixo. A cultura de Morro Chapéu, que é muito forte e é sólida, só precisa se juntar, sabe? Sabe a brita, que é dura, mas precisa do cimento juntar para formar o concreto? A gente está precisando desse cimento, para esse tanto de brita que é, dessa força que é a cultura de Morro Chapéu. Mas foi por isso que eu provoquei, pela questão da simplicidade e da humildade. Até Elias Guimarães veio assistir a live do Léo hoje. Rapaz, eu quero o senhor aqui um dia desse para nós prosar um bocadinho. Elson Alves, boa noite, Léo. Josemar Bento, Balili, por que a arte deixou, pelo menos por aqui, de ser uma vertente política, crítica, exemplo de textos que levamos em outras décadas, onde o consciente era aguçado sem medo? Rapaz, pergunta interessante. O secretário Maurício Sodré diz: essa semana eu assisti novamente ao filme Icó, sensacional na sua essência. Vale destacar a fotografia e a atuação de Simário. Olha a pergunta de Balili, interessante, para a gente entrar no contexto da nota seguinte. Por que a arte deixou, ao menos por aqui, acredito, Morro de Chapéu, de ser uma vertente político-crítica, a exemplo de textos que levamos em outras décadas, onde o consciente era aguçado sem medo? E aí a gente cita textos consagrados como O Pagador de Promessas, que tem um cunho político religioso muito forte. A gente cita Escrachando o Morro. Você chegou a assistir Escrachando o Morro? Eu só ouvi falar. Tô doido para que tenha uma reedição dessa peça aí. Tem que ter, porque realmente o fundo crítico dela é muito forte, é muito pertinente. Você queria responder a pergunta de Balili ou a gente passa para o tema? Não, eu acho que eu vou colaborar com um pouco esse pensamento de Balili, que a gente como sociedade, a gente começou a pensar muito como se política fosse pensamento político fosse um pensamento partidário. E aí, quando a gente faz uma crítica, isso é um pensamento meu aqui, não sei se alinha muito, e quando a gente faz muitas críticas em relação a peças ou algum trabalho artístico, muitas pessoas tomam aquilo como se defendesse uma bandeira em particular e que não seja uma crítica geral a um sistema, digamos assim, porque a gente vê muito, né? Desde as letras de músicas e peças e outras formas artísticas dos anos 90 até dos anos 80, que era crítica mesmo ao sistema, que era crítica a uma forma de política autoritária, e que a gente vê se perdendo, salvo algumas exceções, com o passar do tempo, assim, sabe? Então a gente mesmo precisa voltar para que a cultura consiga se colocar, e a arte em geral, como um contraponto, porque acaba sendo mesmo que uma forma de trazer uma reflexão. Então a gente pode trazer reflexão através da arte e da cultura, desde de uma peça de humor a uma mais ácida na forma crítica, assim, sabe?
Uhum. Então a gente precisa mesmo trazer isso de volta, a gente precisa ser da prática, da cultura, trazer esse contraponto e esse ponto de reflexão em Aí, relação às questões da nossa sociedade. aí eu vou pegar, deixa, a Simone Freire de Araújo por aqui, Carla underline BMD, Danielson, boa indagação, Balili. Eu vou pegar o fio da meada, Dona Neide Gonçalves, minha irmã Neide, parabéns pela iniciativa em relação ao Empodera, e hoje a Aragonês pelo quadro de sua nota. Produzir um filme que tenha este fundo crítico, político, social, em Morro de Chapéu, é mais difícil do que produzir Icó, por exemplo? Depende do ponto do mais difícil. Assim, se a gente for fazer depende, quando eu falo, depende do financiamento, de onde é que vem a fonte do Mas é exatamente fazer. É exatamente esse questionamento, porque assim, você produzir um filme que vai trazer a cultura, aflorar a cultura nas pessoas é uma coisa, mas você apresentar um projeto de um filme que vai ter uma crítica à situação política local, automaticamente muitos empresários vão recuar. Eu vejo assim. É porque assim, a gente tem ainda que tenha a economia aqui no Morro Chapéu, com as eólicas, com o morango, com um monte de outras atividades econômicas, como é conhecido por muitos, o maior empregador é a prefeitura do município. Sim. Inclusive, que pode também consumir no mercado interno aqui, no comércio interno de Morro Chapéu. Dificilmente um comerciante que tem sua loja, penso eu, posso estar enganado, espero que esteja enganado, vai querer a marca da sua loja num filme que faça críticas diretas a determinado político, a gestão, independente da gestão de quem seja, assim, sabe? Uhum. Mas, assim, eu mesmo, pessoalmente, eu não me guio muito por isso, não, Léo. Tendo a possibilidade, a venda como fazer e motivos e situações que dê para fazer, eu faço, assim, sabe? O Icó acabou, a gente fez o Icó dessa forma até leve, porque é nosso cartão de visita mesmo, é o nosso chamariz. Uhum. E a forma que a gente fez, assim, sabe? Mas, assim, eu tenho meu senso crítico, o que não quer dizer exatamente que todos, por exemplo, da produtora, tem o mesmo pensamento que eu, a gente tem uma pluralidade boa aqui entre as ideias, isso é ótimo, que a gente acaba meio que trabalhando melhor em relação a essa questão de grupo. Eu estou falando isso em relação à produtora, mas a gente tem temas aqui em relação ao Morro de Chapéu, que não é exclusivo desse ano, do ano anterior, são questões que já vêm perdurando, Morro de Chapéu em relação a questões sociais, ambientais, de violência, uma série de outras coisas assim, que a gente pretende trabalhar no futuro. O que falta para a gente no momento é tempo mesmo, porque está bem puxado para todos nós, e conseguir essa forma de financiamento. Mas bem provável que a gente sempre procure o comércio, as empresas de Morro de Chapéu para os nossos trabalhos. Eu espero que a gente não tenha muitos problemas futuramente para continuar trabalhando nesses trabalhos. Eu só desejo sorte. Danielson diz, acho difícil, campo minado, gerarão farpas e reveses. Tema 5, Lei Aldir Blanc, nota 6. Nota 6. É para ser uma nota melhor, né? Mas, assim, a Lei Aldir Blanc, ela é ótima. A lei em si, a forma que ela foi colocada e pensada. E quando foi pensado que foi para a Câmara de Deputados lá, que foi aprovada e tal. A questão da Lei Aldir Blanc, essa nota 5, que não é uma nota tão favorável assim, porque ela foi feita muito... 6. De forma, principalmente em relação à regulamentação que veio do governo federal, ela não foi feita assim, sabe, que facilitasse a vida, principalmente de quem estava colocando em prática em seus municípios essa lei, para que pudesse favorecer os artistas e todo o setor cultural. Então, eu conheço bem essa parte de perto, porque eu fazia, como sou parte do conselho, fazia parte também da comissão que estava junto com a gestão anterior, ajudando a aplicar esse recurso no município. Então, a gente percebeu, desde quando a lei foi aprovada, primeiro foi uma demora para a lei ser aprovada.
que era para ter sido mais rápido. Uhum. Desde quando ela foi aprovada, a gente percebeu do presidente mesmo, da presidência da República, que tinha caneta, que tinha decisão, uma série de medidas que veio meio que para minar um pouco essa questão do setor cultural e para dificultar em relação a muitas coisas. Ela acabou sendo, ainda que não tão burocrática como os outros processos, mas teve muita burocracia, principalmente porque se tratava de uma lei emergencial, de um setor, como até foi dito na reunião que a gente teve com a Secretaria de Cultura atual, junto com os artistas que têm seus projetos. Ela é uma lei que ela precisava ser mais simplificada. Então, porque ela não pode ser de uma forma excludente, ela não pode excluir. Então, a gente teve vários pontos que a lei não ficava clara, a regulamentação também não ficava clara, a gente tinha que recorrer a pareceres jurídicos, a gente procurar consultoria jurídica o tempo todo para colocar em prática essa lei, e isso acabou também tomando muito desse tempo. A lei, até então, até pouco tempo atrás, o limite dela para se usar os recursos era até 31 de dezembro. Quando o governo federal mudou essa data, ele colocou umas condicionantes, o qual não facilitava também a aplicação. Então, assim, a lei em si, em relação para favorecer a ideia, para favorecer o setor cultural, a classe artística, ela é ótima. A forma que ela foi pensada e colocada, principalmente em relação do governo federal, foi o que dificultou bastante a vida de muita gente. Então, por isso, a nota 6. Acho que talvez por isso, Aragonês, o artista em si, ele tenha se sentido desestimulado a buscar e provocou também aquele comportamento mais de distanciamento, né? Sendo necessário criar mecanismos, editais e tal, para que as pessoas pudessem se achegar até a Lei Aldir Blanc propriamente dita. O Balili está dizendo aqui que foi inteligente a vossa resposta. Ter senso crítico numa cidade isenta de debates, isso é forte, viu? É ser rotulado de ter lado, pois democracia por aqui às vezes é sinônimo de bajular. O Balili tá meio ácido hoje, viu? Vamos lá. Mas pra gente entrar na acidez, vamos ao último tema com nota mais branda, mais suave, porque aí só vão restar as bombas. Não tem pra onde correr, vai ter que dar um jeito aí de falar delas. Mas, nota 8 para o tema 1, Conselho Municipal de Política Cultural de Morro do Chapéu. A própria existência desse conselho já é digno de nota máxima, assim, sabe? Ele é bem recente, um conselho que já poderia existir há muito tempo, porque pelo histórico cultural de Morro do Chapéu. Mas, assim, eu fico muito feliz de estar participando até da anterior à criação do conselho, das discussões, das conversas que a gente teve, inclusive que você, Ricardo, fez parte também, estava junto nesse processo. E é uma, digamos assim, uma forma de controle social que os conselhos fazem. E o Conselho de Cultura, especialmente, ele traz uma função a mais, assim, sabe? Porque ainda que a gente tenha outros conselhos de outras áreas que têm as suas funções, e que o Conselho de Cultura também tem, a gente tem a função, principalmente, voltando lá naquele ponto que a gente discutiu anteriormente, que é de tentar trazer a autoestima do artista morrense, do setor cultural. Então, acho muito, muito, muito importante o Conselho. Como artista e como parte da cultura de Morro Chapéu, que a gente acaba se colocando assim, porque a gente vai ingressa mesmo nessas questões, eu fico muito grato a todas as pessoas que estavam lá desde o comecinho discutindo, desde a ideia inicial, que eu sei que essa ideia já vem debatida há muito tempo. Então, e estou muito feliz de estar participando desse conselho, agora até como primeiro presidente, assim, sabe? E é isso, fico muito feliz. Eu dou uma nota 8, não dou nota máxima ainda, porque acho que a gente precisa se organizar também como conselho, isso vai com o tempo. Então, é um conselho recente que está começando agora, é uma classe cultural que não tem esse hábito de se unir, embora a gente tenha vários grupos culturais aqui, mas unir
como um todo, assim, sabe? Então acho que o conselho pode ser essa ponte, ou pode ser esse link, ou esse cimento, como eu disse anteriormente, para dar essa liga, para ajudar o setor cultural do Morro Chapéu, os artistas, a se unirem e se tornarem cada vez mais fortes. Tá aí. Danielson diz que Balili está sendo preciso, né? E a Albertina diz que se isso acontece, o que Balili coloca é falta de ética. Como pode? Nem acredito. Aragonês, como é que você se sentiu? Você mencionou agora aí o fato de ser o primeiro presidente de um conselho de política cultural do município de Morro de Chapéu. Uma cidade com mais de 100 anos de existência, a cidade, é importante ressaltar, que o município de Morro de Chapéu já tem quase 160 anos, talvez as pessoas não tenham conhecimento disso, né? 1864, estamos agora com 157 anos, não é isso? Vamos fazer? E com um histórico cultural regional tido como berço da cultura, né? E é óbvio que as políticas públicas voltadas ao fomento da cultura, elas foram sendo empurradas com a barriga durante muito tempo. E de repente se tem no apoio do poder público, e a gente precisa enaltecer, caramba, pontos A chegando por aqui, o empenho também de Normélia à frente da pasta da cultura à época, porque foi quem provocou todo mundo, né? Quem mexeu com todo mundo. E você se percebe de repente presidente do Conselho da Cultura, um objetivo de tantos e que de repente cai no seu colo. Como é que você se sentiu nesse contexto? A princípio, e do jeito que você fala agora, e que é real, é uma pressão, assim, de certa forma, sabe? É uma responsabilidade muito grande. O que, dentro da minha pouca atuação em relação a dentro da cultura de Morro Chapéu, que eu entro na cultura de Morro Chapéu pelo audiovisual, então, e que é bem recente isso. Então, a gente tem pessoas de dentro da área da cultura, históricas, de décadas e décadas, que faz cultura aqui em Morro Chapéu. E é isso, eu me sinto privilegiado, assim, sabe? Eu feliz, tem uma certa pressão, assim, eu fico feliz de estar participando desse processo dessa forma. E, como você falou, agradecer muito mesmo as pessoas que estavam lá desde o comecinho, desde Normélia, Shaolin se empenhou muito, Exato, Shaolin, bem lembrado. Então a gente tem pessoas aqui, eu vou até parar de falar nome porque eu posso esquecer de mais. É melhor esquecer muito do que esquecer um só. Então a gente tem muito que agradecer essas pessoas. Então, e é isso, eu acho que eu fico feliz, de certa forma uma responsabilidade, quer dizer, é uma responsabilidade, porque embora eu esteja na área da cultura e que já esteja desse processo do Conselho de Desacriação, eu sou recente, sou novo dentro do campo da cultura. Então, eu fico feliz e é uma responsabilidade mesmo, assim, sabe? E de certa forma, apesar de já termos outros nomes aqui do audiovisual num passado recente, é uma arte que ela veio de fora para dentro. No seu caso, você foi buscar o conhecimento para trazê-la e somar com o que já estava por aqui. Romário.com1 tá por aqui. Boa noite, Léo. Tudo na paz? Tudo tranquilo, cara. Pois bem, este é o quadro Dê Sua Nota. Você que está acompanhando a live do Léo no Instagram, Só Bastidores, no Facebook, no YouTube, o contexto geral. Procal Dantas chegando por aqui. Boa noite. O quadro ele vai trazer nas próximas semanas, nós já temos pré-agendados aqui, para o dia 5 de fevereiro, próxima sexta-feira. Quem já está agendada conosco é a ex-presidente do Conselho de Saúde, foi candidata a vereadora Tancredi Alves. Dia 12, o Duda Félix, cantor e web designer, está com um projeto super interessante aí na internet. A Monique Gonçalves, presidente do CISPOMUNC. Eliane Mendes, presidente do Conselho Municipal da Educação. Davi Teles, da Juventude Política de Morro de Chapéu. O ex-vereador Zé Ribeiro. Antônia Souto, candidata a prefeita à época. O ex-presidente da Câmara, o Antônio Júnior, deve ser inclusive dia 19, estava previsto para o dia 5, mas tem uma situação de viagem, enfim. São pessoas que passarão por aqui. Não significa dizer que somente personalidades ou pessoas mais conhecidas de nome na sociedade podem participar. Você também pode. Você pode dar sua nota. Afinal de contas, tudo aquilo que se faz na cidade de Morro de Chapéu, na política pública, de forma geral, o reflexo é para a sua vida, é para a nossa vida. E de agora por diante, não tem moleza mais não.
Agora nós temos 5 temas para fechar o quadro de hoje. E é 4, 3, 2, 1, 0. Não tem, meu pé tá doendo. Mas vamos lá. Eu vou começar por o que eu acho mais light dos que tem aqui, apesar da nota 0. Apesar da nota 0. Tema 4, processo eleitoral 2020 em Morro do Chapéu. De certa forma precisaria dar 0 a alguém, né? Ou algum tema. E acabou sendo esse. O 0 é no geral. No geral, quando a gente generaliza, a gente sempre... Na verdade, a gente não pode generalizar. A gente sempre tem algumas exceções. Mas, no geral, sim, 0. Foi esquecido durante muito tempo muitas questões... durante o tempo do período eleitoral, muitas questões, principalmente da pandemia. O que pessoalmente me preocupava bastante, assim, sabe? Era preocupação de muitas pessoas, mas eu me preocupava bastante em relação à pandemia. O processo eleitoral, que poderia ter sido mais cuidadoso, ainda que tivesse o mesmo, depender da opinião própria, nem teria eleição ano passado, por conta disso. Mas vamos lá, teve. E aí, não conseguindo lutar contra isso, não ter eleição, ela poderia ser feita de uma forma mais cuidadosa. Os candidatos poderiam ter feito de uma forma diferente, sem colocar pessoas em risco. A gente viu muitos candidatos, desde candidatos a prefeitos e prefeitas, a vereadores, colocando as populações em risco, indo em comunidades afastadas, fazendo campanhas sem máscara, ou abraçando, ou fazendo aglomeração, colocando vidas em risco. Essa é uma parte do 0 por parte da pandemia. A outra é em relação ao abuso do poder econômico. Então, a gente viu campanhas que acabam tendo, uma certa forma, mais recursos financeiros serem maiores. Sim, tudo bem, tranquilo, até vai. Mas a gente viu muitas questões políticas né, em relação à campanha, que a gente via também, de fato, o abuso do poder econômico, embora a gente não possa afirmar publicamente, principalmente, assim, a gente sabe que teve muita compra de voto, a gente sabe que teve muita encrenca, muita intimidação, aquela questão da política Morro do Chapéu, que a gente vem conversando há muito tempo, do revanchismo. O revanchismo foi que pautou a eleição de Morro do Chapéu. As pessoas acabam se fechando para uma série de questões políticas que a gente pode pensar que pode fazer o bem para a nossa comunidade, e olha para aquela questão do revanchismo, da briga, da picuinha, e deixa de lado o que pode fazer bem, o que poderia fazer bem para a nossa comunidade. Então a gente viveu uma eleição delicada por conta da pandemia. A gente viu se repetindo a questão do poder econômico e uma série de outras questões de crimes eleitorais mesmo sendo cometidas, e a gente viu se confirmando novamente essa questão da eleição ser pautada pela encrenca, pela birra, pela pirraça, pelo revanchismo. Então, é isso. Por isso, a nota 0. Muito bem. Abraçar aqui a Natália.lim, chegando agora, Júlia Machado. O Romário.com diz: Léo, meu amigo Leones disse que suas lives sempre será 10. Eu também acho. Olha o tamanho da responsa que esses cabas estão me dando, rapaz. Né? Pois bem. Abraçar também aqui o Bruno Leal, está nos acompanhando, né? A irmã Neide está aqui também nos assistindo. A Procal, o companheiro aragonês está sendo um ótimo presidente. O Ali diz que não é acidez, não, Léo. É a realidade. Ou o Dê Sua Nota hoje não se constitui o único momento de reflexão e manifestação cidadã, sem perseguições ou rotulações. Mais uma responsabilidade grande para a gente, mas nós nos propusemos a isto. Desculpe, nós queremos aqui realmente debater, discutir, fazer pensar, fazer refletir. A ideia, a proposta é esta. As pessoas precisam sair da sua situação de acomodação, de tranquilidades ali. Delvan_Barreto também chegando por aqui através do Instagram. Rapaz, agora ficou difícil escolher um tema aqui. Mas eu vou por aqui. Eu vou sair pela tangente. Vou logo lá. Jorge Bandeira e Humberto. Aragonês, você... passou um excelente filme na Praça do Comércio aqui em Fedegosos. Os povoados precisam de algo para movimentar a sociedade local. Olha só. Cinema na praça, né? Que beleza. Cinema na praça. Vamos falar logo disso aqui. Eu vou deixar o tema que me interessou por último, porque esse é interessante.
Atuação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e as obras da eólica, nota 3. Este tema, inclusive, foi uma sugestão do convidado Aragonês Fagundes. Pronto. Primeiro, as questões ambientais é uma área do meio ambiente, é uma área que eu milito também há algum tempo. Uhum. Acabo não me aplicando tanto quanto a cultura, mas eu estou sempre atento às questões ambientais, inclusive estaduais e nacionais e mundiais também. Assim, estou sempre procurando me informar de alguma forma. Essa nota 3, porque ela é compartilhada, de certa forma, entre o Conselho de Meio Ambiente e as obras das eólicas. Se a gente fosse contar a questão da energia eólica em si, como energia limpa e tudo mais, poderia dar melhorado uma nota. Mas como ela está restrita em relação às obras, embora eu não seja especialista em relação a obras, especialmente obras desse tipo de... Eu sou ajudante de pedreiro. A especialidade de obras é essa. Mas assim, a gente vê visualmente, e isso porque eu conheço boa parte dessa questão dessa serra de Morro Chapéu, eu vejo ela de uma forma muito agressiva, é agressivo de certa forma, em relação às obras. Daqui a pouco eu chego em relação à questão do meio ambiente. A gente sabe da necessidade que a energia limpa, a energia renovável, e ainda bem que tem energia eólica, para a gente não precisar de outros tipos de energias que pode ser mais prejudicial ao meio ambiente, mas por mais limpa que ela seja, ela tem um certo impacto. E esse impacto em relação às obras nas serras, em relação à mudança até o próprio visual assim, das serras, a gente também percebe mudança também em relação à fauna e flora. Tem um impacto, esse impacto eu não saberia nem dizer para você, como eu falei, não sou da área, da forma que seria melhor diminuir essa questão desses impactos, mas eu acho que ela poderia ser menor. Eu estou achando as obras muito próximas também do município, isso acaba também apertando, se a gente pensar em relação ao meio ambiente, a nossa cidade, o ambiente urbano também faz parte do meio ambiente, é o nosso ambiente. A gente tem um ambiente da fauna e da flora da natureza nativa e a gente também está dentro desse ambiente na nossa cidade, no lugar onde a gente vive. Então, eu vejo aqui as torres eólicas muito próximas do Morrão, o nosso ponto, nosso mirante do pôr do sol e de visão da toda a região. E vejo os projetos cada vez mais avançando em relação à cidade. Já avançou em relação ao habitat dos bichos, assim, e da fauna, e da flora. E eu vejo cercando o Morro Chapéu. Eu não acho interessante essas torres serem muito próximas, porque isso acaba meio que condicionando o Morro Chapéu a expandir. Digamos que a gente tem um crescimento urbanístico aqui, a gente vai vai se limitar de um certo ponto as torres eólicas e outras na serra que ela meio que prende a gente assim. Eu não vejo, eu acho meio... Embora eu não tenha um problema de claustrofobia, eu acho claustrofóbico para a cidade essa questão dessas obras de Morro Chapéu em relação à proximidade com as ruas e o impacto que já causa naturalmente. Isso em relação às obras. Em relação ao Conselho de Meio Ambiente, primeiro, pela forma que ele foi feito. Inclusive, teve até uma votação na Câmara aí que ele foi o Conselho de Meio Ambiente anterior. O outro agora não está nem ativado ainda, não tem nem como falar dele. Que ele foi feito de uma necessidade, por exigência até do próprio Ministério Público, para que ele existisse, para que pudesse liberar obras que tivessem algum impacto ambiental, que o Conselho precisaria estar ativo. Então, a própria forma de que ele foi criado, não vou dizer finalidade, mas provocada através disso, eu já tenho uma conotação negativa. Era para ele ter surgido naturalmente pelo sentimento de necessidade da própria população, que é ligado às questões ambientais e dos próprios gestores das pastas do meio ambiente, ter pensado nisso lá desde antes de 2010, quando se pensou as eólicas, ou muito antes até pela própria necessidade de se ter um Conselho de Meio Ambiente ativo. Então, essa é atribuída a nota 3 por conta disso, pela forma de não atuação que ele teve durante muito tempo, pelo menos que não foi ativado, e que foi ativado, digamos assim, a metade foi que o Conselho de Meio Ambiente acabou sendo
de fato, funcionando a partir da metade de 2020. Então, por isso a nota 3. E o pior é que eu posso falar de cadeira porque estava, enquanto CDL, vice-presidente desse Conselho do Meio Ambiente, que não saiu do lugar, salvo os últimos meses, de agosto, setembro, o então secretário Jaime Matos tentou dar uma agilizada no processo, mas infelizmente não conseguiu se andar como se deveria, e muitas decisões elas ficaram realmente unilaterais. O governo municipal é quem fazia a coisa andar, fazia a coisa passar adiante. Abraçar aqui, Vitor. Agora uma observação. Sim. Não, desculpa. Uma observação em relação a essa questão do Conselho do Meio Ambiente anterior, e que eu também estava no Conselho do Meio Ambiente, representando a ACV, a Associação do Cantores de Visitantes de Morro Chapéu, que é essa estrutura do Conselho, o qual o Conselho de Cultura, ainda bem, e como a gente pensou desde a criação, não tem, de ter o presidente do Conselho ser o gestor da pasta no município. O Conselho anterior tinha isso, infelizmente o Conselho que está surgindo, infelizmente em relação a esse ponto, que eu não tenho outro ponto, como ele não está ativo ainda, ele está seguindo por esse caminho. Então é um ponto que a gente deve, como sociedade, como pessoas preocupadas em relação ao meio ambiente, deve ficar atento. Nesse aspecto eu queria fazer um comentário, porque assim, o grande pilar do Conselho que nós tivemos, a grande figura que nos orientava era Luiz Dourado, né? E ele afirmava isso com veemência, de que o presidente do Conselho, por lei federal, deveria ser o secretário de Meio Ambiente. Naturalmente, nós discordávamos pela convivência com outros conselhos, onde a lei até faculta saúde, educação, que seja o secretário, mas já em outros momentos houve alteração para que isso não viesse a se repetir e não houvesse aí a facilitação, né, de muitos fatos que a gente acaba tomando conhecimento, como aconteceu em gestões anteriores, onde até hoje o Conselho não tem estrutura para funcionar, porque os recursos foram desviados. Aquisição de um veículo, aquisição de enfim, diversas situações que é preciso estarmos colocando em pauta e mostrando para a sociedade. Mas esta afirmação de Luizão sempre nos serviu como parâmetro, né? Mesmo não aceitando aquela coisa de você achar que é o legal e moral, sabe? Então, para nós sempre funcionou desta forma, e aguardamos agora que, como o Conselho é tripartite, né, a Câmara abriu este precedente para um Conselho tripartite, quer dizer, você não tem a maioria da população fazendo parte de um conselho, você tem uma divisão igualitária e, de certa forma, na nossa visão, injusta, mas a representatividade de entidades do comércio, por exemplo, a CDL, que nós fizemos parte por ela, já nos abre uma possibilidade, mesmo achando que poderia haver uma abertura ainda maior. Ainda é pouco, diante do que representa o meio ambiente, não só para Morro do Chapéu, mas para o planeta. E Morro do Chapéu, com a questão da eólica, reflete também na questão financeira. Meu amigo, já vamos aqui com 1h e pouco de sua nota. Vamos lá. Câmara de Vereadores de Morro do Chapéu, na última legislatura, tema 7, nota 2. Eu poderia até dizer que esse nota 2 dá nome a esses dois, assim. Mas vou fugir disso. Eu entendi. Lá. Fica à vontade. Mas é isso. É porque a Câmara de Vereadores de Morro do Chapéu, nessa gestão anterior, nessa legislatura anterior, e que eu espero que não se repita nessa, e nem espero que, assim como em outra gestão de outro município, ela não pode ser a que diz amém para tudo que o gestor faz, para tudo que... É isso. A gente tem, e é saudável que tenha situação e oposição numa Câmara de Vereadores, mas que seja situação e oposição não seja, por exemplo, oposição não seja oposição às coisas benéficas ao município,
e a situação não seja a situação para as coisas que de repente o gestor pode fazer, que seja a favor de fazer negativamente para o município. Então a gente teve uma Câmara de Vereadores aqui em que a gente não sentia a Câmara, eu digo isso é experiência própria, a Câmara como geral, como representante da população. Ela, a grosso modo, estava a serviço do gestor ou da gestão. Então, esse é o problema da Câmara de Vereadores, da Câmara de Vereadores da última gestão. A gente já teve outras gestões que teve alguns problemas parecidos, questões parecidas, e eu espero que essa nova gestão não seja dessa forma. A gente sabe que os poderes, em todas as esferas, eles são independentes, precisam ser independentes e harmônicos. Um poder específico não pode ficar a serviço do outro. Então, a Câmara de Vereadores ela tem um dos papéis fundamentais, além de outras, de legislar em relação à questão das leis, de fiscalizar. E a fiscalização ela precisa ser feita. Por mais que a população fique atenta, por mais que existam os conselhos, tem uns caminhos de fiscalização que só pode ser feito através da Câmara de Vereadores. E a gente não pode ficar com a Câmara ou ficar dependente de uma Câmara que não está a serviço da população. Então, a Câmara, boa parte dos vereadores da gestão anterior ainda até saiu, não sei se a população entendeu de certa forma que a Câmara não os representava e por isso teve uma renovação muito grande, que até me surpreendeu. Mas é isso, a Câmara de Vereadores, eu dei essa nota porque eu senti durante muito tempo que a Câmara de Vereadores não estava representando a população, estava a serviço da gestão, e isso de forma negativa, porque muitas questões negativas da gestão que prejudicavam o município, a Câmara não se posicionava, a Câmara não fiscalizava, a Câmara não se colocava nesse contraponto, representando a população de Morro Chapéu. Muito bem, alguns comentários aqui. Abraçar Fê Vitorino no Instagram, Edileuza5824 também acompanhando. A Albertina concorda com o Balili no comentário anterior sobre a linha de pensar. O Danielson diz que o fazer pensar é um ato de coragem. Bandeira, Aragonês, você na condição de presidente da CMPC, tem alguma novidade para Feregosos? Quer responder? Eu vou responder. Tem um trabalho em relação que foi um trabalho de Noedson, que é de Feregosos, Noedson Valuar, que foi aprovado nesse edital, e aí o conselho estava dentro, então por isso eu associo nesse edital de emergencial da cultura, que eu não vou adiantar muita coisa, mas assim, que é um livro e que vai ser muito bom para a cultura de Morro Chapéu. Ele me apresentou isso aqui na internet outro dia. Ele me mostrou que já tem lá acho que vai passar por uma situação de correção de alguns detalhes, diagramação, uma coisa desse tipo, e vai sair logo aí. Que beleza. E tá ficando lindo. Danielson diz, acho que os conselhos devem vir da população, pois também é um grupo fiscalizador. Danielson, hoje conselho que vem direto da população é só o comunitário de segurança pública, que infelizmente está aí estagnado, não vai para lugar nenhum. Albertina diz, Aragonês, concordo com você. Sabemos que o número de Covid-19 aumentou por conta das campanhas políticas. O que o senhor gasta em uma campanha é vergonhoso, muito dinheiro jogado fora. O Danielson complementa, acho que vereadores não devem ter lados, nem vereadoras. E a Albertina, que enquanto muitos passam necessidade, essas picuinhas, falta de personalidade, caráter e outras situações vão se interpondo no nosso dia a dia. Tema 6, gestão presente para o futuro, nota 1. Essa nota 1 é referente ao enfrentamento da pandemia. Foi o que salvou. Porque eu gostei, de certa forma, assim, principalmente no começo da pandemia, a gestão de Léo Dourado, eu gostei que fez um bom trabalho, assim, sabe? E na verdade foi o que salvou, assim, de certa forma, salvou entre aspas, porque a gente teve, não foi uma boa gestão, o município tudo sabe, o próprio fato dele não se colocar como um candidato à reeleição, de certa forma, até, eu acredito, eu tô entendendo assim, não sei se é exatamente isso, mas eu acredito que seja até uma autocrítica do próprio gestor,
E é isso, não foi uma gestão boa, não foi uma gestão que a gente possa ter percebido o Morro Chapéu ter avançado em muitas áreas, de ter valorizado muitas questões, sabe, que Morro Chapéu tem para ser valorizada. E a gente tem Morro Chapéu que não está estagnado totalmente em relações econômicas e tudo mais, é graças aos empreendimentos que estão aqui, desde a eólica, outras empreendimentos individuais. Então a gente teve um município que não avançou, não foi para o futuro da forma que até o slogan da gestão dizia, mas assim, eu reconheço o bom trabalho que fez no enfrentamento à pandemia, a forma que se organizou, a forma que se posicionou diante da população, que durante boa parte do tempo algumas parcelas da população não entendia que seria necessário determinadas formas das medidas mesmo que fechou as ruas, que fechou o comércio em alguns pontos, que limitou o horário de funcionamento. E é isso, eu gostei dessa forma de enfrentamento da gestão, mas do restante do governo não. E por isso essa nota. Muito bem. Eu não vou entrar muito neste mérito da gestão anterior, porque acho que é uma visão muito particular de cada um e a gente tem que manter esta premissa do respeito a esta linha de raciocínio de cada um dos convidados. Mas no tema 3, ele me deixou aqui azucrinado. Assim vai embaixo. E é o último tema da live, do nosso Dê Sua Nota de hoje. Creito, chegando aqui através do Instagram, nos despertou porque nós fazemos parte dela. Nós estamos militando como imprensa propriamente há pelo menos 18 anos. Nós estamos no trabalho da comunicação há exatos 32 anos. Começamos muito cedo, 14 anos, 15 anos já estávamos na comunicação, não propriamente dita, mas fazendo carro de som, enfim. E isso nos chamou a atenção, porque é muito generalizada a proposta do tema, mas automaticamente isso vai ser possível distinguir, destrinchar com a sua argumentação. Tema 3, imprensa em Morro do Chapéu. Nós temos 2 rádios, nós temos pelo menos 2 ou 3 sites de maior visibilidade, mas temos alguns blogs circundando estes sites e blogs. Nós começamos o trabalho da mídia virtual a partir da TV Chapada com o canal de Web TV e com a paralisação de vários aspectos da TV Chapada, nós resolvemos criar o nosso próprio espaço. Nós temos o Sapeca TV, enfim, nota 4 para a imprensa em Morro do Chapéu. Confesso que me incomodou. Eu gostaria até de ser mais generoso, mas uma das coisas, vou usar em minha defesa aqui, a condição de não repetir nota. Então, mas também a nota não seria muito, se tivesse outras oportunidades de repetir notas, não seria muito distante dessa, não. Mas é como você falou, é de forma generalizada. Assim, ao mesmo tempo que determinado um veículo de imprensa possa tirar 10 nessa cidade, o outro poderia ser 0. Então, ou próximo a 0. Para aliviar, fazendo um cachadeado comigo, se coloque dentro daqueles que foi bem avaliado, que por isso que foi nota 4, senão seria menos ainda. Seria menos ainda. Então a gente tem sites que cumprem com a sua proposta. Então a gente tem um site novo que me agrada muito, 2 sites novos na verdade, que me agrada muito. Mas a gente tem uma rádio, 2 rádios, uma qual eu senti que perdeu muito espaço, principalmente um espaço de importância e até da própria audiência de Morro Chapéu, que é a rádio comunitária, que eu não sei exatamente, eu não acompanho a rádio comunitária de dentro, então estou só como ouvinte, eu torço para que melhore, sendo direto é assim, porque a gente sabe que a rádio comunitária é uma rádio que ela na proposta de comunitária, ela está muito bem, assim, ela é aberta à população,
acaba sendo onde a população pode colocar os seus anseios, suas reclamações e tudo mais. A gente tem uma rádio grande comercial, a qual é uma rádio que a gente sabe que a gente percebe, principalmente quem tem um pensamento crítico, até a população às vezes que às vezes algumas coisas podem passar despercebido, mas a gente sabe que é uma rádio que ela tem um objetivo específico e não é de imprensa, não é de imprensa livre e não é de dar espaço à pluralidade de ideias, de pensamentos. Então, por isso, esse número é negativo dessa forma. Em relação aos sites, alguns sites têm mais tempo, eu acho que eles poderiam ser repaginados, evoluídos. Você até que surfou meio nessa onda da internet e está conseguindo se adaptar. Você é um cara muito multifacetário, você atua em várias áreas e ainda assim encontra tempo para fazer, por exemplo, esse programa que eu estou participando hoje. Então a gente tem nossos pontos positivos em relação à imprensa e a gente tem os negativos. O negócio que os negativos, no meu pensar, eles são muito pesados, assim, sabe? E que eles precisam ser enfrentados. A gente precisa ter uma rádio de grande alcance que seja livre e que dê espaço à diversidade de ideias e de pensamentos e que não cesseie a fala do cidadão por motivo A ou B. A gente tem uma rádio comunitária que pode melhorar, é boa, é muito boa, não vou dizer que a Rádio Diamantina é uma rádio ruim, eu acho que ela pode melhorar bastante. Inclusive, até é uma crítica construtiva, porque eu adoro aquela rádio, a rádio que eu estive durante muito tempo, e me sinto parte dela ainda, sabe? E a gente tem uns sites surgindo que pode ter muito pela frente. E um outro... eu não pensei em relação a essa nota, e não seria uma nota negativa, que inclusive assim eu estava assistindo no começo, não sei se ele está até agora, que é a imprensa do Correio do Sertão. Assim, se for um ponto que podia salvar, que pode salvar em relação a essas notas positivas à imprensa de Meu Chapéu, o Correio do Sertão, pelo contexto geral, histórico, e que eu torça para que continue, porque a gente sabe, a gente conhece, acompanha o Correio do Sertão, quem acompanha mais perto, a gente sabe da dificuldade que tem o Correio do Sertão nessas novas formas de mídia, de site, de notícia e tudo mais, de conseguir se manter. Espero que continue vivo aí, que a gente tenha o Correio do Sertão atuante mais nos próximos tempos, mais atuante. É isso, essa nota acaba sendo assim, Léo, porque ela é geral. Então, no geral, a imprensa do Meu Chapéu eu daria 4 sim, acho que continuaria. Então, esses pontos pode ser positivo em relação ao 4, pode ser direcionada para, assim como o site seu, assim como outros sites. Eu não vou citar os outros, vou falar o seu porque eu estou fazendo esse programa contigo. Aí vou fazer uma gentileza aqui. Mas é isso mesmo. A imprensa de Meu Chapéu ela precisa melhorar. E precisa melhorar bastante. Então, e precisa, na verdade, pensar sua forma de agir como imprensa. Repensar, no caso. Por isso essa nota negativa. Na verdade, eu concordo com o que você disse, porque é difícil ouvir as críticas quando elas são muito direcionadas a você mesmo. E a gente tem passado por isso, a gente tem vivenciado isso ao longo da nossa trajetória. E as críticas, às vezes, elas são mais pesadas do que nós compreendemos merecer. Que nós merecemos críticas, nós precisamos ter alguém com uma visão externa que possa nos nortear diante daquilo que nós achamos que estamos, de repente, ali abafando, e não é uma realidade. A gente precisa aprender a cada dia. Acho que a pandemia foi um momento assim de se repensar de forma, sabe, muito, muito completa. O Danielson está dizendo aqui, o Correio do Sertão precisa de melhores olhos. Não podemos perder esse patrimônio. Eu vou mais longe, Danielson. Acho que o Correio do Sertão ele precisa ser um outro site. Morro Notícias, Léo Ricardo Notícias, Correio do Sertão. Acho que seria fantástico. Você não imagina, Aragonês, o que significa para as pessoas que estão distantes e para quem não conhece a realidade de Morro do Chapéu, os recortes que a gente apresenta do Correio do Sertão aos sábados. Todo sábado, amanhã, tem a edição do Correio do Sertão de 30 de janeiro de 1920 na íntegra, para as pessoas lerem.
sabe? Então isso assim é 100 anos atrás, cara. Quem tá vivo de 100 anos atrás em Morro de Chapéu? Seu Fausto? A esposa? Só. Que eu tenha conhecimento, se tiver mais alguém. Albertina, Aragonês, nem precisa citar nomes. Quem deseja o melhor para Morro de Chapéu, acredito que nunca aceitou vereadores que só pensavam no próprio umbigo. Pois bem, então acho que é por aí, acho que você foi cirúrgico e é preciso pensarmos realmente nessa imprensa. Cada um tem seus interesses? Tem. Mas o espaço do Deixa Sua Nota aqui talvez seja um retrato bem verdadeiro do que eu penso em relação à imprensa. Eu quero receber a todos aqui. Eu quero receber aqueles que... Eu trouxe um dia aqui, Aragonês, é um amigo nosso do grupo do programa de rádio Acorda Sertão da Rádio Clube. Ele é dali de Itabuna de Várzea Nova. Ele está em Brasília, acho que há 23 anos. É sargento do Corpo de Bombeiro e passou a ser um dos responsáveis pela segurança do presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. O cara se predispôs a vir participar da minha live e eu o trouxe com todo prazer, porque eu preciso ouvir o outro lado, cara. Preciso conhecer a outra realidade. Eu não concordo em muitas coisas, mas eu preciso dar esse respeito à pessoa de ela se manifestar como ela se sente lá dentro. Porque às vezes o tratamento do presidente Jair Bolsonaro com ele é o que a gente jamais imagina ser para conosco. E a gente precisa ouvir isso. É difícil? Sim, é difícil. Mas é preciso passar por esse exercício. Cara, preciso te agradecer por ter aceitado o convite. Eu espero que tenha sido dentro daquilo que você imaginava, que você já acompanhou de bastidores e agora... Bali diz que cirúrgico, ele foi profilático. Parabéns, quer dizer, você foi na amálgama da coroa dentária. Então, assim, eu espero que tenha atendido sua expectativa e que a gente esteja aqui para isso, para provocar reflexão. A internet é um universo infinito que a gente se firma nos números e pisa em falso. Porque às vezes as pessoas dão só uma olhadela ali, dão só uma espiada e já foram. Mas o recado fica dado e elas precisam refletir sobre o recado dado. Fica à vontade para as considerações finais e que a gente possa estar em breve aí no conselho, trazendo mais novidades para Morro de Chapéu, que a gente precisa estimular cada vez mais. Léo, eu só tenho a agradecer mesmo pelo espaço, pelo convite. Eu espero que tenha me saído bem nesse Deixa Sua Nota aqui. E agradecer também a participação das pessoas. Eu tô lendo também aqui do lado. Dá para ver Danielson, Albertina, Barili, todo mundo aqui comentando. Então agradecer muito os comentários. E é isso. Obrigadão mesmo. Qualquer situação que você achar que eu possa ser útil, aí pode falar, uma participação ou não, falar de alguma coisa, pode chamar. Muito bem, nós encerramos assim a apresentação que estava sendo feita com os temas que lhe foram propostos, né? E a gente fica muito agradecido por poder estar provocando as pessoas, mexendo com o que elas pensam, com o que elas acham que é importante, com o que elas concordam ou discordam. E é esse o nosso propósito. Nós estamos aqui para isso. Conceição Lopes chegou lá de Várzea Nova. Boa noite, Léo. Deus te abençoe. Adinha 7, olha só, a doutora Ada, do cartório do Tabelionato de Notas, também aqui nos acompanhando. Muito obrigado, cara. Fica com Deus. Um bom final de semana. E a gente vai editar, né, o quadro, dar um recorte nos parceiros publicitários aí para poder colocar a íntegra do que foi a sua participação aqui no Dê Sua Nota, que com certeza contribuiu muito para quem esteve na nossa audiência. Fica com Deus e sucesso. Alguma novidade aí da Vila Ventura já sendo preparada para breves dias, não? A novidade da Vila Ventura é que a gente está participando de alguns projetos que foram aprovados editais de alguns artistas. Então, algumas questões dentro do audiovisual, a gente está colaborando com o que a gente faz, na verdade, o que a gente sabe fazer. E é isso que vai aparecer, provavelmente, até o final de fevereiro, março, por aí, talvez apareça a nossa participação nesse projeto. Muito bem, cara. Um abraço. Boa noite. Bom final de semana. Valeu, boa noite.